Você sentiu falta da participação do Edmundo? Eu fiz essa mesma pergunta pro Euriquinho. A questão do Edmundo, para mim, quando o Edmundo deixa de falar num documentário desse, ele tem que tomar uma posição. Bom, e quando que eu vou falar? Se eu deixei de falar no documentário, eu também não vou mais falar sobre o assunto. É claro que ele vai falar no assunto. Então eu acredito que ele devia ter falado no documentário para ele dizer coisa que ele achava boa, coisa que ele achava ruim, que ele achava bom, que ele não achava bom. Isso é um ponto. E o outro ponto em relação ao Romário, a grande questão é que o Edmundo já falou que é Vasco, já falou que também é Palmeiras, etc. O Romário sempre falou bem do Vasco. Há filhos do Romário que são vascaínos, inclusive, mas ele sempre se declarou torcedor do América. E a relação do Romário com o Vasco foi uma relação em que ele foi muito mais eficiente que o Edmundo no Vasco, com exceção do ano, evidentemente, de 97, que foi sensacional do Edmundo, mas ele foi muito mais eficiente que o Edmundo. E, na verdade, quando o Edmundo estava buscando seus direitos na justiça, em 2001, o Romário estava emprestando dinheiro para o Vasco, para sanar um problema do Vasco. E isso foi algo que não teve a devida percepção por parte da torcida, porque o Edmundo tinha, vamos dizer, dentro da torcida do Vasco, torcidas organizadas, etc., uma visão muito da idolatria dele, e o Romário não fazia muito essa questão. O Romário não brigava muito para ter muito espaço junto à torcida organizada, coisa do gênero. Então ele sempre falou, eu jogo meu futebol, você jogar, tô com consciência tranquila, eu vou fazendo. Agora, um jogou no Flamengo, outro jogou no Flamengo. O Edmundo tem uma coisa muito mais desrespeitosa que o Romário, enquanto jogador do Flamengo. Mas o Edmundo, o que ele jogou em 97, talvez poucos jogadores tenham jogado ao longo de um campeonato, sem dúvida nenhuma. O campeonato do Edmundo, para mim, foi o melhor jogador do mundo. Do mundo. No segundo semestre de 97. Do mundo. É porque o futebol brasileiro não tem essa repercussão no mundo, mas ele foi o melhor jogador do mundo no Campeonato Brasileiro de 97. O que o Edmundo jogou no Campeonato Brasileiro de 97 foi uma barbaridade. Foi muito bem, como o início dele em 92. Muitos poucos sabem, isso também está no livro, mas em 93, quando o Edmundo foi vendido, o Eurico não queria, e o Calçada ameaçou renunciar se o Edmundo não fosse vendido. O Eurico não queria vender o Edmundo de jeito nenhum. E a relação do Eurico com o Edmundo, ela ficou sempre entre discussões vamos dizer, e abraços, porque em determinados momentos, um ou outro achou que estava errado o posicionamento. Em 1996, o Eurico traz o Edmundo. É uma operação dificílima, porque tinha problema com Palmeiras, com Corinthians e com Flamengo. Um devia para um, e aí o Vasco tinha que assumir aquilo tudo. Assume, o Edmundo entra no Campeonato Brasileiro, faz 3 gols contra o Flamengo, enfim, começa muito bem o Campeonato Brasileiro, depois ele vai se apagando ali no fim. E um problema de salários atrasados. Ele chega a dizer, no início de 97, vai disputar um torneio de futebol de praia, inclusive que a Globo fala, o Edmundo, rei da praia e tal, o Vasco jogando, e ele chegou a dizer que poderia, falou jocoso, né? Poderia, se eu largo o futebol, posso abrir uma padaria e tal, não sei o quê. Então ele estava, vamos dizer, nesse momento, e meses depois, num programa de rádio, na Rádio Globo, o Edmundo e o Eurico se acertaram e tal, aí o Eurico emocionado, aí o Edmundo, Vasco vende o Edmundo para a Fiorentina. Aí fica pensando, bom, e agora? O que vai acontecer e tal? Muita gente, o Edmundo vai chegar, tá vendido já, vai e faz o Campeonato Brasileiro que ele fez. Quando ele volta em 99, volta uma expectativa muito grande para ele. O Vasco, o investimento do banco na época foi um investimento muito forte para ele vir. E ele começa arrebentando, faz 2 gols na final da Taça Rio contra o Flamengo, estreia contra o Botafogo, no jogo seguinte faz 2 gols. Mas aí depois também não funciona muito bem no Campeonato Brasileiro. O Vasco classifica, mas também é eliminado. Vem a história com o Romário, e o posicionamento ali do Eurico foi um posicionamento no sentido de que ele queria os dois. O Edmundo não queria o Romário. Dito por ele mesmo que ele foi enganado, que ele falou que era para 3 meses. Isso é. É como bem disse o Euriquinho, né? Isso aí, no meio do futebol, isso, pelo amor de Deus, acontece 204 vezes. Você fala uma coisa aqui, depois eu acerto, depois eu resolvo e tal. E normalmente se acerta, o time ganha. Como foi, até o Euriquinho disse isso. Se ganha o Mundial, os dois iam, que beleza, vão ficar 1 ano junto, 2 anos junto. Porque ganham, perdeu o Mundial, um perdeu o pênalti e tal. Aí o Edmundo, os dois saíram, o Romário continuou jogando, o Edmundo saiu. Aí tem problema de braçadeira, enfim. Mas são coisas que se resolveriam, de repente, com resultado em campo, etc.